Então, bom dia, senhoras e senhores. A gente vai retomar aqui essa sétima aula sobre como que se dá o processo de transformação do ser humano, que a gente está seguindo desde a sexta-feira passada, né? A gente apontou os erros, né? Os erros corriqueiros do processo. Então, assim, passar da inspiração direto para a compreensão, ou tomar como guia da ação o modelo transformado, ou não enquadrar a inspiração dentro de um quadro cotidiano de ação, tentando melhorar aos poucos, dentro de uma proporção humana, ou ficar levantando vários problemas, né? Tentar compreender enquanto você está agindo. Hoje a gente vai começar de onde a gente parou ontem, que é essa etapa aqui de descida da compreensão para a paixão, né? Aquilo que eu entendo para aquilo que eu sinto. Uma coisa que é interessante notar é que assim, aquilo que a gente faz é muito, um número muito menor do que aquilo que acontece com a gente. Então, estou aqui gravando um vídeo, mas tem várias coisas acontecendo, várias coisas se apresentando ao meu redor no mesmo momento. E é aqui que a gente sabe quem que a gente é, né? Como que a gente reage. Só que para a gente sentir de acordo, para a gente ser aquela pessoa que a gente quer ser, para aquilo não ser só ideia na nossa cabeça, tem que acontecer uma coisa que é o que falta hoje em dia, talvez na modernidade inteira, que é a meditação, a contemplação da verdade. E aí a gente vai voltar um pouco aqui para a ação, que é, cara, compreender, como a gente viu ontem, é compreensão da ação, é compreensão das experiências, e aí vem um enunciado que as iguala, e é a ação que dá o critério para a gente classificar os nossos conhecimentos em provável, verossímil, possível e certo, né? Então, quando a gente vê através da nossa experiência e vê uma coisa que é certa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amar essa coisa, a gente tem que transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Se não houver essa meditação, essa contemplação amorosa, se não houver essa reimaginação do bem, da verdade, não tem jeito. Todas as verdades elas vão ser basicamente ar, elas vão ser palavras na nossa boca ou pensamentos na nossa cabeça. E isso acontece porque falar é fácil, cara. Falar é muito fácil. Falar é mais fácil que agir, e por isso que a gente vai dar inspiração para a tentativa de compreensão. Falar é bem mais fácil que agir, é assim, eu posso falar 1000 coisas, mas agir todo dia, repetir o exercício, isso é complicado. E falar é mais fácil que sentir, porque aí já não depende, né, assim, aí não está muito no meu poder, né, sentir as coisas do jeito exato que eu quero. E se a gente repara bem, a gente vê que, assim, que a modernidade ela é um tempo que subiu a cabeça. A gente geralmente usa essa expressão para falar que alguém é egocêntrico ou prepotente, mas a gente vê assim, olha, cara, subiu a cabeça, saiu do coração, né? Foi para a cabeça. E isso significa basicamente falar. A gente fala demais, a gente lê demais, a gente vê muito vídeo, vê muito filme, e aí, assim, a gente nem age tanto, a gente age pouco, e a gente não medita nisso daqui. Então, essas verdades que a gente conhece, não importa se elas vieram para a gente na forma de um verso, ou numa leitura filosófica, ou numa oração, elas só vão ser incorporadas ao nosso ser, ao nosso coração, se a gente meditar nelas, a gente reimaginar de novo, né? Então, a gente tem que imaginar, assim, quando a gente ouve alguma coisa, que aquilo ali é bom, o que a gente tem que fazer é dar a nossa atenção àquilo, para que aquela verdade, ela passe a inundar nosso coração. Ela seja, vamos dizer assim, o líquido que percorre, né? Que ela se incorpore no nosso sangue e que a gente viva por aquilo.
Então, assim, essa paixão, esse sentimento, ele é como água. Ele nos envolve. Ele já não é mais ar, uma coisa que a gente fica falando. E a gente pode até perceber isso que quando a gente vê uma pessoa que é o que ela está falando, ela fala menos. A própria existência dela já comunica aquilo pra gente. E quando ela fala, você percebe que não é só uma verdade que tem peso, mas é uma verdade que ela já está depurada, incorporada, a pessoa já passou tantas vezes por aquilo que até, assim, por exemplo, quando ela aconselha, ela fala uma ou duas coisas. Por quê? Porque ela já passou todos os erros, ela sabe quais são os pontos que tem que focar, e aí você vê que é aquele coração, né, que é como o Sagrado Coração, né? Ele tem lux et sapiência, né? Ele tem luz e fogo. Ele, ao mesmo tempo que te ensina, ele te aquece. Ele sente de acordo, e essa pessoa, ela desenvolveu uma objetividade do sentimento. Ela sente de acordo com o que a situação realmente é. A gente fala muito e ouve muito falar de educação do imaginário, mas é nessa etapa aqui que se dá a educação do sentimento, que é, cara, as coisas que eu compreendi a partir da minha experiência e que eu chequei, né, na ação, que bate com a ação, elas têm que ser meditadas até a gente chegar no núcleo daquilo e aquilo passar a inundar nosso coração. Então, a gente começa a sentir e reagir de acordo com aquilo. Então, assim, alguns exemplos. Por exemplo, eu sou designer. Tem uma história famosa no design, de uma designer que chama Paula Scher, que estava recebendo centenas de milhares de dólares para reformular a marca de um banco. E aí, durante a reunião, ela foi lá e fez um desenho, 5 minutos. E o cara que estava pagando ficou puto, assim, vou te pagar essa grana toda por uma coisa que você fez em 5 minutos? E ela falou assim, não, eu demorei 30 anos para resolver o seu problema em 5 minutos. Então é assim, ela demorou 30 anos, assim, isso pode ser visto como um mero argumento de venda, mas não, isso é quando você internaliza uma técnica e por tanto tempo faz aquilo com concentração que quando as situações aparecem para você, você já elimina os erros muito facilmente, você não fica perdendo tempo naquilo, você já sente de acordo e já tem vamos dizer assim, né, uma reação criativa. Uma outra coisa que também ilustra assim, qual que é o efeito disso. Então assim, olha, na vida religiosa, você aprende que você tem que dar esmola. E aí primeiro você levanta, a esmola é uma ação. Você levanta um monte de objeções. O cara vai usar para comprar drogas, isso e aquilo. Mas eu não poderia fazer um bem com... não. Quando você começa a fazer, depois você entende por que te mandaram fazer aquilo. Só que, cara, você ainda não sente de acordo. Você já pode não levantar mais nenhuma objeção racional, mas assim, uma pessoa te pede e você não sente. Você fala assim, cara, né, vou dar porque eu sei que isso daqui é bom, mas ainda não sinto de acordo. Cara, aqui, então assim, é na oração que você vai mentalizar o suficiente, relembrar o suficiente que o próximo é como você, que, enfim... Se você não se relaciona com o seu próximo, que é um igual, de uma maneira apropriada, por que você vai esperar que Deus, que está muito acima de você, se relacione com você? Então, é a rememoração constante das verdades aprendidas que vão purificar o nosso coração. Aí um outro exemplo que eu também fico lembrando, que é assim, olha, aqui a gente tinha falado do olfato, e aqui a gente tinha falado da audição. E aí, uma breve distinção de uma coisa para outra é que, assim, quando a gente cheira, a gente fala assim, está cheirando mal. É uma impressão geral. É assim, está cheirando mal no ambiente inteiro, mas eu não sei o que é, né? A geladeira. Putz, você tem que olhar a geladeira inteira. Mas quando a gente fala assim, isso está soando mal, é assim, é uma nota que saiu do tom, é uma palavra que está colocada errada, ou que foi pronunciada com uma voz estranha. Eu assim, cara, e já tem ali uma detecção. Então a audição, em relação ao olfato,
ela tem um poder atrativo tanto quanto o do olfato. Ela não brilha como isso daqui, mas ela tem um poder de atração e afastamento, mas que ela já, vamos dizer assim, é uma coisa já mais depurada. A gente já consegue identificar mais facilmente. Já consegue falar assim, não, o erro está aqui, ou está ali, não, isso daqui é a coisa boa. E aí vem isso daqui que é o que eu queria falar, que é um problema que geralmente eu vejo, que é colocado como uma oposição, mas que é uma complementariedade, na verdade. A gente sempre escuta, e principalmente de religiosos, assim, não siga seu coração, siga a razão, porque se você seguir seu coração, só vai fazer merda. E que é assim, né? Não. Seu coração são as partes baixas do seu ser. Tá, eu entendo que tem hora que a gente tá com o coração sujo, e aí se a gente for seguir aqueles impulsos, a gente vai fazer merda mesmo. Só que ao mesmo tempo, tem outras pessoas que falam assim, não, o coração nunca mente, o coração não mente, siga seu coração. E aí é assim, olha, o coração não mente mesmo. O coração ele sempre vai te informar quem você é em cada situação. Então acontece alguma coisa, você briga com sua irmã, e aí você sente ira, o que seu coração está te falando você é esta pessoa que agora. Isso não se engana. Você pode até raciocinar e falar assim, olha, eu quero ser uma pessoa melhor do que essa. Mas eu sou essa pessoa. Então, essas duas ideias, elas são complementares no sentido de, cara, você sempre tem que, né, ouvir ali, assim, ó, seu coração, ele capta a situação e ele reage de acordo, e aquilo é o que você é, e você tem que bater. Não, isso daqui é o que eu quero ser, isso daqui condiz com as verdades que eu já aprendi. E se não condiz, eu não vou agir nesse sentido, vou agir em outro. Se condiz, siga seu coração. E aí, quando a gente vê todas essas coisas, a gente começa a entender que só falta uma etapa. A partir do momento que a gente meditou o suficiente no bem, na verdade, e a gente começa a sentir de acordo com aquilo, e nossos gostos e preferências e a nossa vontade se dirige ao bem, à verdade, o que for, a gente vê que para a gente chegar nesse estágio aqui transformado, falta pouco. Por quê? Porque quando a gente já agiu, a gente compreendeu e a gente já está sentindo de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente quer, com aquela pessoa que a gente quer ser, o que falta? Falta só um pouco. Eu ia falar disso hoje, mas eu estou achando que vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou dar só uma antecipação que é, cara, a partir do momento que a gente sente de acordo, que nossa vontade está conforme aquela transformação que a gente busca, né? Está conforme aquela inspiração que a gente recebeu, aquele gostinho que a gente sentiu no início, cara, aqui tá quase lá. Aqui pode inserir alguns erros, mas eles são poucos. Então, assim, a grande dificuldade é realmente fazer com que as nossas ideias, assim, as verdades percebidas, elas desçam para o nosso coração e elas moldem nosso coração a ponto de chegar a gente ter um coração, né, que seja similar, assim, né, ao coração de Jesus, de Nossa Senhora. Então, assim, ele é luz e fogo, né? Eu acho que, assim, isso é o que tinha para hoje. E é isso. Abraço e até mais.